Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui com vocês mais uma vez para nós explorarmos aí os conteúdos dessa fantástica disciplina. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 14, aula de revisão e avaliação. E aí, estão preparados para esse momento? Acredito que sim. Então, pegue o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis e faça suas anotações. Vamos à revisão. Muito bem, vamos iniciar aqui a nossa revisão falando sobre lazer. Como vocês estão vendo, agora eu estou num parque, sentada aqui nesse parque, aproveitando o meu tempo livre. Opa, tempo livre não, né? Nós agora estamos tendo aula, não é mesmo? Mas vamos lá revisar o nosso conteúdo sobre o lazer? E aí, vocês lembram o que é o lazer? Vejam as seguintes informações. Então, olha só, o lazer, ele deve ser compreendido como um conjunto de atividades que o indivíduo realiza por sua livre e espontânea vontade, logo após concluir todas as suas atividades obrigatórias. Então, lazer é aquele momento onde nós vamos fazer coisas que a gente gosta, né? Ou seja, que a gente tem afinidade, tá certo? E esse lazer, ele tem duas características muito importantes. Vamos ver quais são? Observem aqui. O lazer, ele está relacionado ao prazer, ou seja, nós estamos felizes em estar ali fazendo aquela atividade. Também é de livre escolha. Então, eu escolho o que eu vou fazer no meu lazer. Será que no meu lazer eu posso brincar, eu posso correr, eu posso pintar, escutar uma música, assistir um filme? Então, lazer é justamente isso. São as atividades que você faz naquele momento que você tem livre. E é claro que você vai escolher as atividades mais prazerosas, aquela que você mais gosta. No meu caso, a atividade que eu mais gosto, adivinhem qual é? Tenho certeza que vocês sabem. É dançar. Então, nos meus tempos livres, né, no meu tempo livre, ou eu saio para algum lugar para treinar, né, a dança de salão, ou eu danço em casa mesmo. Tá certo? Muito bem, vamos continuar falando sobre atividades de lazer. Então, essas atividades, elas devem ser desenvolvidas em tempos fora das obrigações do trabalho, da família, da religião ou da política. Realmente é naquele seu tempo livre, tá certo? E aí, nós temos aqui alguns fatores, na verdade, algumas formas de você aproveitar esse momento de lazer. Você pode ter um lazer, vamos lá? Artístico, intelectual, ali com jogos, né? Qual mais? Vamos ver. Manuais, através da pintura, do desenho. Nós também temos os turísticos. Eu também amo essa parte turística, viajar para conhecer novos locais, a culinária, a cultura, os costumes, também é uma forma de você aproveitar o seu lazer. Nós também temos atividades mais relacionadas à questão física, onde você vai andar de bike, correr, brincar, tudo depende o quê? Da sua afinidade e da sua vontade. Então, essas são algumas atividades que você pode desenvolver aí no seu tempo livre. Bem interessante, não é mesmo? Então, lembrem-se aí, vamos ver novamente. Quais são aí as formas que a gente tem de desenvolver, de aproveitar esse nosso tempo livre? Por meio de atividades artísticas, intelectuais, manuais, turísticas, sociais, sair com os amigos e físicos, tá? Então, essas são todas as formas que a gente tem aí de aproveitar o nosso momento de lazer. Lembrando que esse lazer, ele pode ser passivo ou ele pode ser ativo. E aí eu pergunto a vocês, vocês lembram aí quando é que o lazer é passivo ou quando ele é ativo? Se não lembra, não tem problema, porque agora nós vamos relembrar. Vamos lá? Então, olha só. O lazer passivo
está relacionado àquelas atividades que não demandam ações motoras intensas, movimento, tornando o indivíduo o espectador da atividade em si, como conversar, descansar, apreciar o movimento ou a paisagem, refletir, lanchar, dentre outras atividades. De todas essas que eu falei aqui para vocês, eu amo conversar. Também é uma das atividades que eu gosto de fazer no meu tempo livre e no tempo que eu não estou livre também, até porque o diálogo faz parte aí do nosso dia a dia, tá? Então, o lazer passivo, ele está relacionado mais àquelas atividades que a gente não vai gastar aí muitas energias, não serão intensas, tá? Falando um pouquinho mais sobre a questão do lazer, vamos relembrar aí o nosso lazer ativo. Olha só, o lazer ativo está relacionado às atividades que requerem movimento e esforço físico, como andar, correr, caminhar, praticar esportes, brincar, dentre outras atividades, ou seja, vai ter aí um maior gasto de energia. Essas atividades são válidas, né? Vocês sabem disso, é muito importante aí para manter a nossa saúde, tá certo? Continuando a falar sobre lazer, fique esperto. Olha aí a seguinte informação. O lazer é um direito garantido na Constituição Federal, lá no artigo 6º, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? No artigo 24º. Então, o lazer, ele é um direito de todos nós. Lógico que a gente tem ali, né, que exigir dos nossos governantes esses espaços. As praças, os parques, né, as quadras poliesportivas, dentre outros ambientes, né, que nos possibilitam essa prática. E por que esses momentos de lazer são tão importantes? Vamos ver aqui, ó. Os momentos de lazer nos ajudam a recuperar mental e fisicamente de momentos de cansaço. Então, quando a gente está muito cansado, então a gente precisa desses momentos de lazer para descansar o cérebro, para descansar o corpo também. Prosseguindo, é importante porque reduz os níveis de estresse e ansiedade. A gente sabe que estresse e ansiedade são as doenças do século, né? Normalmente a gente fica muito agitado com as demandas que a gente tem aí no nosso dia a dia. Então, esse momento de lazer, ele é ultra mega power importante, tá bom? Prosseguindo. Criar ou fortalecer ligações com outras pessoas. Então, esses momentos de lazer, normalmente a gente vai acompanhado de alguém ou conhece alguém ali no momento da prática. Então, cria essa questão da socialização, conhecimento de outras pessoas. Prosseguindo, a gente se sente mais capaz para lidar com a incerteza e com a adversidade, porque a gente vai estar com a mente tranquila, né, com o corpo descansado, então a gente consegue aí lidar melhor com os problemas do dia a dia, né? Prosseguindo, atribuição de sentido e significado à nossa vida, a gente se sente feliz, né, se sente realizado nesses momentos de lazer, então é muito importante. Outra questão é que aumenta a nossa autoestima e também a nossa autoconfiança e melhora o nosso desempenho nos estudos e no trabalho. Por isso que é muito importante esses momentos de lazer. E mais um item bastante importante, anotem aí no caderno de vocês. Não sacrifique o seu tempo de lazer. Não deixe o tempo de lazer de lado, ele é importante, tá? As atividades de lazer têm como objetivo nos divertir, mas nós devemos levá-las a sério também. Delas também dependem a nossa saúde psicológica e o nosso bem-estar. Por exemplo, quando nós estamos preocupados, estressados e sobrecarregados do trabalho, são as atividades de lazer as primeiras que a gente sacrifica, né? Mas a gente não deve fazer isso porque elas são importantes para que a gente mantenha aí, né, o nosso humor, a nossa produtividade durante todo o nosso dia, certo? Muito bem. Agora que a gente já falou, né, já relembrou aí os principais pontos a respeito do lazer, vamos mudar aqui para o nosso próximo conteúdo, a nossa próxima revisão. Vamos falar agora sobre ginástica. Então, observem aí. A palavra ginástica vem do grego gymnastai, que tem por tradução aproximada treinar.
é uma prática muito antiga e remonta aos tempos da Grécia Antiga, onde os gregos praticavam vários exercícios físicos como forma de cultuar o corpo e se preparar para a guerra. E aí eu já venho trazendo para vocês a definição do que é ginástica novamente, né? A gente sabe que ginástica é uma prática corporal que envolve aspectos físicos como flexibilidade, coordenação motora e força, e ela pode ser competitiva, caracterizada como esporte, e não competitiva, como exercício físico em prol da saúde e bem-estar. E para vocês relembrarem, né, essa classificação, vou trazendo aqui novamente as ginásticas, né, de cunho competitivo, com premiação, troféu, medalha e reconhecimento. Então, nós temos a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica acrobática, que envolve ali as acrobacias. Nós temos a ginástica aeróbica esportiva, mais conhecida como GAI, e a ginástica de trampolim. Então, todas elas, né, são ginásticas de alto rendimento. Então, essas são as ginásticas de competição. Então, vamos ver ali, relembrar as características dessa ginástica, como eu falei para vocês, né? Mais uma vez, anotem aí. Ela é competitiva, tem a questão do troféu, da medalha e do reconhecimento, né, enquanto esporte de alto rendimento. Muito bem, vamos continuar. Agora nós vamos ver aí as características da ginástica não competitiva. Tá? Então, nessa ginástica não existem premiações, ela visa o bem-estar e a saúde dos seus praticantes e trabalha aspectos físicos, mentais, emocionais e sociais. E eu já venho trazendo aqui para vocês, mais uma vez, alguns exemplos, né, desse tipo de ginástica. Aqui nós temos a ginástica laboral, que é aquela ginástica voltada para o ambiente de trabalho. Nós temos a hidroginástica, que é realizada no meio aquático. O Pilates, que é uma ginástica de conscientização corporal. A ginástica de academia, que é febre nos dias de hoje, mas são muito importantes também. Tá? Nessa ginástica de academia, nós temos a musculação, step, jump, spinning, dentre várias outras atividades que também são importantes e nos ajudam a manter a nossa saúde. Tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão das práticas corporais. Olha só. As práticas corporais são diferentes tipos de exercícios físicos que ajudam de forma efetiva o trabalho da mente e do corpo em conjunto. E essas práticas corporais, no caso a ginástica, elas são super importantes, porque, observem aqui, controla o nosso peso, a gente está gastando energia, né? Prosseguindo. Tem a prevenção das doenças, quando a gente se exercita, né, o nosso corpo fica forte e a gente previne essa questão das doenças. Tem a maior qualidade do sono, a gente dorme melhor quando se exercita. Facilita as tarefas do nosso dia a dia, porque quando a gente está descansado, né, a gente consegue ali ser mais produtivo. Previne dores musculares, bem importante, né? Então, já deu para a gente perceber que a ginástica ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Seja ela ginástica de academia, ou seja ela aquela ginástica que a gente encontra aí nas praças, nos parques, tá bom? Porque ela vem trazendo grandes benefícios para a nossa saúde, tá certo? Tanto na questão motora, quanto na questão social e emocional, como vocês estão vendo aqui ao lado, tá? E esse tipo de ginástica é chamada de ginástica de condicionamento físico. Vamos relembrar que tipo de ginástica é essa? Olha só. A ginástica de condicionamento físico é uma modalidade de prática de atividade física em que o indivíduo alcança uma melhora no funcionamento músculo-esquelético e metabólico, através do aprimoramento na força muscular, potência, resistência cardiovascular, resistência muscular e na flexibilidade. E aí vocês devem me perguntar, professora, mas como é que eu faço, né, para ter um bom condicionamento físico? Através dessas atividades, tá bom? E aí eu venho trazendo para vocês um checklist para um bom condicionamento físico. Então, o primeiro é exercite-se regularmente. Para adquirir bom preparo físico, é preciso se exercitar
todos os dias, já que o corpo precisa ser estimulado constantemente para atingir os resultados esperados. No caso, se você quer emagrecer, precisa ter constância. Se você quer ali hipertrofiar, precisa ter constância. Se quer somente manter o peso, precisa ter constância, tá certo? Então, é importante que você se exercite regularmente. Próximo ponto, mude os seus hábitos no dia a dia, principalmente aqueles hábitos, né, que você prejudicam a sua saúde, como dormir tarde, né, ficar muito tempo nas redes sociais, comer tarde também prejudica a nossa saúde, não ter uma boa noite de sono prejudica a saúde, não beber água em quantidade adequada para o nosso organismo também nos prejudica. Então, mude os seus hábitos enquanto é tempo, principalmente na idade em que vocês estão. Tá? É mais fácil de reverter aí alguns problemas de saúde, tá certo? Prosseguindo, vamos ao nosso terceiro ponto. Descanse corretamente. O descanso, depois de qualquer atividade física, é muito importante. Quando o corpo não relaxa, não consegue o condicionamento físico. Isso acontece porque ele fica estático, criando uma sobrecarga de treino. Então, é necessário que a gente descanse, que a gente durma, tá? E no horário correto. Qual é o horário de dormir? À noite, né? Pelo menos ali 8 horas por dia. Isso vai depender do seu organismo, tá? Próximo ponto. Alimente-se melhor, alimente-se bem. Faça ali as refeições no horário correto. Coma todos os nutrientes importantes para o nosso organismo, o carboidrato, a proteína, os lipídios, vitaminas, sais minerais, dentre outros, tá certo? Então, alimente-se bem, faça suas refeições com alimentos saudáveis. Nada de ficar ingerindo gordura e muito açúcar, porque faz mal para o nosso organismo, tá bom? Uma dica que vários nutricionistas já deram é que quando a gente está nesse processo de emagrecimento, o que a gente precisa fazer? Comer muito antes de dormir, umas 3, 4 horas antes de dormir, para que o seu corpo tenha ali o tempo adequado, né, para fazer a digestão, certo? Prosseguindo, um outro ponto mantenha-se motivado. Eu sei que às vezes a gente acorda cansado, né? Já acorda cansado, essa é a verdade, está sem motivação, estudou demais, ajudou demais em casa, mas mantenha-se motivado. Você tem que estabelecer metas, né, para você desenvolver. Então, estabeleça metas pequenas, onde você sabe que pode alcançar. Nada de metas muito grandes, porque aí a gente fica desestimulado mesmo, tá? Não se compare com os outros, é outro ponto. Eu sei que a gente está aí, né, sendo bombardeado pelas redes sociais, com pessoas com corpos perfeitos, com a vida perfeita, mas não esqueçam, redes sociais, tá? A vida, ela não é fácil, tá? O que a gente vê nas redes sociais nem sempre são verdadeiros, tá bom? Outra forma de você se manter motivado é escutar uma música que te traga felicidade, né? Que você se sinta agitado e motivado para fazer a atividade. Prosseguindo, combine treinos de força com treinamento cardiovascular, ou seja, atividades aeróbicas, dançar, correr, pular, caminhar, com atividades de força, musculação, crossfit e até mesmo o pilates, porque mexe ali com as molas e polias, certo? Então, é super importante você fazer essa mistura desses exercícios, né, de força e aeróbico, e incluo mais um aí, que é a flexibilidade, que a gente vai perdendo com o tempo, certo? Muito bem, espero que vocês tenham anotado todas essas dicas. A gente finaliza a nossa revisão por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.